Olá a todos. A gente está novamente, então, falando um pouquinho sobre tecnologia aplicada à cirurgia. Eu sou Vinícius Cordeiro, sou cirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Hérnia, e hoje o nosso convidado para bater um papo sobre inteligência artificial e, no caso, a aplicação do chat GPT no tratamento de de hérnias inguinais e ventrais é o Dr. Diego Laurentino. Diego, você quer se apresentar, dizer como para o pessoal aí onde que você está e tudo mais? Ah, beleza. Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer aí, Vinícius, a gente trocar uma ideia e tudo mais. Eu sou o Diego Laurentino Lima, eu sou cirurgião no Brasil pelo Hospital Servidor do Estado de Pernambuco e atualmente eu sou residente aqui de cirurgia geral no Montefiore, em Nova York, né? Estou indo pro terceiro ano e pesquisador, né? Faço pesquisa em parede abdominal, é a minha área de maior interesse, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre inteligência artificial, que é uma área que é um hot topic, né, que a gente fala, que está sendo muito discutido e na parte de pesquisa isso está começando também a vir forte aí, com uma parte de parede, hérnia e tudo mais. Já, esse é o principal motivo, né, da gente ter chamado o Diego hoje para esse bate-papo. O Diego tem três publicações recentes em revista internacional a respeito justamente da utilização do chat GPT, que é uma ferramenta, né, de inteligência artificial cada vez mais popularizada, mas que muita gente ainda tem uma ideia que nem sempre é a real a respeito do chat GPT, e muita gente tem a dúvida também do quão confiável podem ser as respostas, as informações que a gente tem ali. Então, Diego, a primeira pergunta que eu vou te fazer é assim, como que funciona, né, o sistema de inteligência artificial do ChatGPT? As pessoas acham que o chat GPT é como se fosse o Google, né? Que você chega lá, escreve, faz uma pergunta, e o chat GPT vai procurar na internet a resposta, porque a gente está muito acostumado com o serviço de busca de internet e a gente acessa o chat GPT pela internet, né? Mas não é bem assim que ele funciona. Na verdade, o chat GPT ele foi treinado, né? Com as informações da internet, eu acho que essas informações elas vão até 2022 ou 23, algo assim, né? E ele dá as respostas para você baseado no conteúdo que ele estudou, digamos assim, o conteúdo que foi dado a ele até aquele período, né? Então não é que você vai perguntar a ele e ele vai buscar na internet a melhor resposta para você. Não, ele vai buscar a resposta baseada naquilo que ele foi treinado. Então, algumas coisas que são muito atuais, ele pode não saber ainda. Alguma coisa saiu em 2024, alguma coisa assim, porque ele não foi atualizado até essa data, né? Então, talvez algumas respostas que ele dê sejam mais antigas, principalmente em relação a tratamento médico, cirúrgico, etc. Ele pode não estar atualizado até a data de hoje, digamos assim, né? Legal, essa é uma informação bastante importante, né? Porque até eu, por até ler os seus artigos, né, tinha a ideia de que a ferramenta era capaz até de vasculhar, fazer uma espécie de uma leitura dinâmica de artigos científicos, e na verdade não é exatamente isso, né? A segunda pergunta, Diego, é assim, você já mencionou uma das utilizações, né? Mas a pergunta é de que forma que o chat GPT tem sido usado em relação à saúde e à medicina, né? Isso de uma forma da população, por médicos, pesquisadores, que recursos que a plataforma tem fornecido aí para utilização? Em relação aos pacientes, né, ao público em geral, ele tem sido uma ferramenta aí para tirar dúvida e tudo mais. As pessoas têm perguntado ao ChatGPT, né, sobre qual o melhor tratamento para as doenças que eles têm, para os problemas que eles têm, porque obviamente não é o mais recomendado. E se você fizer uma pergunta ao ChatGPT sobre isso, ele vai dizer para você procurar o seu médico, né? No final ele vai dar uma resposta um pouco evasiva e vai no final mandar você procurar o seu médico, né? Em relação aos profissionais de saúde, principalmente a gente que faz pesquisa, né? Há alguns estudos já publicados que mostram assim, teve um estudo sobre, eu acho que foi hérnia peristomal, alguma coisa assim, que mostrou que os pesquisadores perguntaram ao ChatGPT sobre estudos relacionados àquele tópico.
E os estudos que o ChatGPT mostrou eram estudos que não existiam, né? Quando eles foram fazer uma busca na internet sobre esses estudos que o ChatGPT listou, eles não existiam. Era fictício. A gente fez uma busca recente sobre estudos relacionados a Erlang-Now, né? Comparando abordagem aberta, laparoscópica e robótica. Alguns estudos eram reais, que ele mostrou, alguns estudos também não existiam. Então, é uma coisa que não é ainda 100% confiável, digamos assim. Eu sei que o ChatGPT também ele pode ajudar em relação à estatística, ele pode fazer cálculos estatísticos para você, né? Ou ele pode te ajudar dizendo qual seria o melhor teste estatístico para determinado problema que você venha a ter. Mas ainda algo mais incipiente, né? O Hanford recentemente fez um trabalho perguntando para o ChatGPT avaliar abstracts, né? E escrever abstracts sobre determinados temas. Para avaliar quais seriam os melhores abstracts de trabalho. Seriam os feitos pelo ChatGPT ou seriam os feitos pelos pesquisadores, né? Então, isso é bem recente, acho que eles apresentaram agora no EHF também, isso. Então, claro, com o tempo, né, e com o desenvolvimento dessas inteligências artificiais, seja o ChatGPT ou outros que usam o mesmo sistema GPT, né, o 4.0 agora, que é um dos mais recente, eu acho, ele vai se aperfeiçoando e vai melhorando, né? Mas você pode também comparar ele com outras redes, né? O próprio o Google tem uma, o Twitter X tem outra, e aí você pode ver. A gente fez uma comparação recente também para ver qual seria o mais, que daria respostas mais precisas e tudo mais, mas claro, tudo ainda é incipiente, ainda com falhas, mas é aquela história, né? Tudo começa assim e depois vai melhorando. E, e como pesquisador, você vê algum papel, por exemplo, a gente brasileiro, né, tem uma certa dificuldade às vezes em escrever, né, um artigo para uma revista internacional e transformar isso numa língua nativa. Às vezes tem que investir dinheiro, pagar alguém para fazer isso, e mesmo assim às vezes não fica tão bom, né? Você vê alguma utilização nesse sentido, não de dele criar informações, mas às vezes dele transformar ou, né, fazer um acabamento no seu texto no sentido de melhorar a aceitação de uma revista? Sim, você pode pedir para ele corrigir o inglês do seu texto, né? Ou você pode, às vezes você quer usar uma citação de um artigo, mas obviamente você não quer fazer igual, né? Você quer citar aquilo de uma outra forma. Você pode pedir ao ChatGPT para, olha, esse parágrafo, essa sentença, essa citação aqui, eu gostaria de citar no meu paper, mas não da forma que está escrito em outro artigo. E ele te dá uma sugestão de como escrever aquilo de uma forma diferente, né? Para evitar plágio, etc. e tal. Então, ele ajuda nisso. Eu já usei ele para isso, né? Para mudar. Tem que ter cuidado com as revistas, porque muitas revistas já têm quando você vai submeter o paper, ela já fala lá, olha, não pode ter nada gerado por inteligência artificial, ou se tiver, você tem que marcar lá a opção tem conteúdo gerado por inteligência artificial. Logo no começo existia uma discussão sobre se a inteligência artificial deveria entrar como coautor dos artigos, né? Mas, obviamente, que não. Mas as revistas já cobram que você, durante a submissão, você vai marcar um balãozinho lá dizendo que se aquele texto foi ou não feito com a ajuda de inteligência artificial. Ótimo, excelente. Era isso que eu queria saber mesmo. Agora vamos falar um pouquinho dos trabalhos mesmo, né? São dois estudos que vocês fizeram, né? Fazendo perguntas, simulando perguntas de que um paciente faria, e aliás, eu vi as perguntas, todas são perguntas excelentes, pertinentes e que a gente escuta no consultório, né? Direto. No estudo para hernia inguinal 22 perguntas e no estudo para hernia ventral 23 perguntas, né? E isso foi as respostas que o ChatGPT deu, foram analisadas por 5 pesquisadores, participantes do estudo, e consideradas, né, consistentes, né, ou inconsistentes, né? E aí eu vou citar alguns dados aqui para você comentar, né? A primeira coisa a gente sabe assim, que os avaliadores são pessoas renomadas, pessoas que a gente estuda pelo que eles escrevem, pelos vídeos que eles publicam e assiste às aulas deles sempre. E no teste de confiabilidade entre esses avaliadores, eu ainda achei que teve uma diferença grande, né? Assim, no geral,
concordância, né, para o estudo de inguinal foi de 69,3% na média, e para hernia ventral, o que até me surpreendeu um pouco mais, porque eu acho que a hernia ventral é mais customizável até o tratamento, de acordo com múltiplas características, do que a hernia inguinal. O índice de acordância, né, das respostas foi maior, de 82,7%. Em relação às respostas, né, que foram consideradas por todos os experts, então, para a hérnia ventral, eles consideraram de 56,5% até 91,3%, e a hérnia inguinal de 54% até 68%. Então, de novo aqui, para a hérnia ventral, que eu acho que as opções de tratamento e de resposta são mais variadas, acabou tendo uma concordância maior, né, e uma resposta mais apropriada do ChatGPT do que para a hernia inguinal. Como que você vê essa análise? A primeira coisa a levar em consideração é o tempo. Se você percebeu, o primeiro artigo que a gente fez foi de hernia inguinal, e alguns meses depois a gente fez o de hernia ventral. Então, o próprio GPT, o ChatGPT, já poderia estar mais atualizado em relação ao tratamento da hernia ventral do que quando a gente fez a parte da hernia inguinal, né? E foi uma surpresa para a gente também, né? A gente esperava que na hernia ventral seria um resultado ainda mais baixo do que o da hernia inguinal, por tudo isso que você falou, mas quando a gente foi analisar as respostas, eram boas respostas, né? O ChatGPT deu para a gente boas respostas em relação à hernia ventral, enquanto que a hernia inguinal, ele deu a resposta que a gente chama, até talvez poderia considerar como anomalias, né? Que era técnica McVeigh para hernia inguinal, uso de tela biológica para hernia inguinal. Então, essas respostas que não fazem sentido, talvez sejam anomalias geradas pelo ChatGPT, que quando a gente foi para a hérnia ventral, ela gerou menos, né? Teve menos problema. Por isso, até a taxa o teste que a gente faz, né, de acordância entre os avaliadores, foi maior do que quando a gente fez. Foi até mais fácil julgar, né, por a hérnia ventral do que foi quando a gente fez para a hérnia inguinal. Mas foi uma surpresa para a gente também quando a gente viu os resultados das respostas de hérnia ventral. Joia. Então, só para citar outro número do estudo, né? A quantidade de perguntas, né, sobre hernia inguinal, onde todos os pesquisadores consideraram apropriada, né? Para a hernia inguinal foram 5 de 22, e para a hernia ventral foram 10 de 23, então realmente uma proporção maior. Enquanto as respostas que foram consideradas inconsistentes, né, por um expert, né, foram 7 respostas em cada um dos estudos. Se a gente for ver 7 de 22, de 23, dá praticamente um terço de respostas inconsistentes. Então, é um número que pode confundir bastante tanto a população quanto uma pessoa que não tem um conhecimento aprofundado e está tentando suprir uma dúvida através dessa plataforma. Eu vou citar agora algumas das principais inconsistências aí, algumas que você já mencionou, para que a gente entenda também, né, o que a gente viu de negativo. Então, a primeira é justamente sobre hernia inguinal. Sobre o tipo de tela, né, ele mencionou a possibilidade, né, de se utilizar a tela composta, biológica, absorvível, e como opções, e ele não mencionou as telas sintéticas inabsorvíveis, dizendo que são a tela de escolha, né, e a opção mais utilizada por aí afora. Como que você vê essa resposta? A gente acha que isso seja anomalia gerada pelo ChatGPT, porque é uma coisa tão simples, né? É um conceito fundamental, né, de cirurgia de hernia inguinal, tantos anos e tudo mais. Talvez, se a gente perguntar hoje, ele dê uma resposta diferente, né? Que esse artigo tem quase 8 meses, eu acho, 10 meses, coisa assim. Talvez se eu fizer a mesma pergunta hoje ao ChatGPT, se você quiser fazer depois, me disser, talvez ele dê uma resposta mais atualizada aí Uhum. sobre isso. Então, eu vi isso mais como uma anomalia gerada pelo chat GPT. Legal. Sobre os riscos, né, de uma hernia inguinal, ele não mencionou que a maioria das hérnias permanece como assintomática, né, e acho que isso é uma coisa importante, né, uma mudança do ditado que a gente escutava antigamente de que uma hérnia diagnosticada é igual a uma hérnia operada, e isso é um conceito que os estudos mais novos mostram
a segurança de não sair operando toda a hérnia, principalmente com exames de imagem mostrando achados de exame de imagem que nem sempre são hérnias clinicamente. E sobre os reparos sem tela, você já mencionou, né? O ChatGPT mencionou a técnica de McVeigh como uma técnica de reparo para hernia inguinal, né? E citou também o uso de tela biológica. Sobre os tipos de abordagem, vocês colocam no estudo também, de que ele não mencionou a cirurgia robótica. E a gente vê que a maior utilização da plataforma ChatGPT é por americanos, né? Por pessoas dos Estados Unidos. Como que vocês veem isso? Nem ter citado uma cirurgia robótica no país que tem a maior quantidade de plataformas robóticas. A gente acha que basicamente é uma questão de atualização, né? Como a cirurgia robótica é uma coisa mais recente, talvez por onde o ChatGPT tem estudado, seja mais avaliando a parte de ou cirurgia aberta, né, um Liechtenstein, ou a própria laparoscopia, né? E por isso não cita especificamente a cirurgia robótica, já que é algo mais atual, né? E também algo que ainda assim, claro, a gente sabe das vantagens da laparoscopia para hernia inguinal bilateral, e a gente sabe de vantagem de técnica minimamente invasiva. A gente teve um artigo recente na Surgery mostrando também que a própria robótica é benéfica para os pacientes com IMC acima de 30, com menos complicações pós-operatórias, mas talvez o ChatGPT ainda precise dar uma estudada aí, atualizar na parte da robótica, né? Mas talvez por isso que ele não tenha citado. Joia. Sobre as referências, né? É um problema, né, que, que a gente vê como um problema não ter citado nenhum guideline internacional para embasar essas recomendações, né? E ele também não cita nenhuma referência para essas informações que ele fornece. Quando vocês pesquisaram, né, quando vocês questionaram sobre estudos, né, com as melhores abordagens cirúrgicas, ele também respondeu ser incapaz de fornecer essa informação, recomenda pesquisar em base de dados como PubMed e Embase. Eu vou passar para hérnia ventral, onde as principais falhas, né, identificadas foram, a primeira, em relação à escolha da técnica. Ele recomenda consultar um especialista sem escolher uma técnica, né? E ele coloca sempre as opções, né, de cirurgia robótica, laparoscópica aberta de forma bastante genérica. Mas mesmo se a gente for falar de tratamento, cirurgia minimamente invasiva de hérnia ventral, a gente tem uma sopa de letrinhas gigante, né, que pode ser utilizada e com resultados diferentes de caso a caso. Sobre o uso de telas para hérnia ventral, vocês colocaram que ele falhou ao não mostrar que o uso de tela reduz significativamente o risco de recidiva e menciona que a decisão depende da experiência do cirurgião. Você vê isso como uma coisa, a gente quando vai para os Estados Unidos vê até comercial na TV, né? Se você colocou uma prótese e teve algum problema, acione aqui, ligue aqui para o advogado. Você acha que isso pode ter influência nessa, É. nessa não mencionar a importância que a gente vê e que a gente sabe, né, de se utilizar a tela em hernia ventral? O que a gente percebeu, assim, e a minha suspeita é que o ChatGPT ele vem dando respostas evasivas, assim, né, saindo pela tangente, para evitar problemas judiciais e recomendações de tratamento e etc., sem você consultar o médico, né? Então, para a maioria das respostas, ele dá uma resposta e no final ele coloca assim: procure o seu médico, né? Então, às vezes a gente Closure. então a gente parece um político, sabe? Você pergunta as coisas e ele fica ali em cima do muro, né? Então não dá uma resposta tão clara que você tem que ficar insistindo, perguntando mais, para ele te dar uma resposta um pouco mais clara. Então a gente acha que talvez, por isso, até por isso você citou da questão da judicialização de pacientes que entram na justiça por causa de problemas com tela, né? Aqui nos Estados Unidos, que vem aumentando, as pessoas vêm procurando mais, assim, cirurgias sem tela, né? Para inguinal, principalmente. Talvez por isso ele tenha dado uma resposta diferente, não sei, ou talvez por uma questão de desatualização, né? Porque até não tão distante assim ainda se fazia reparo primário. É, e assim, dependendo do tamanho da hernia ventral, se tiver uma hernia umbilical ali de 1 centímetro, e tudo mais, você fazer um reparo primário, não vai colocar tela. Então, como a gente colocou assim, hernia ventral e foi uma coisa muito ampla, né? Ele pode não dar uma resposta muito, muito específica, né? Ótimo, excelente. Bom,
A gente está chegando no fim do nosso curto bate-papo também. A ideia é ser uma coisa bem informal mesmo. E aí eu queria deixar aberto para você colocar alguma mensagem final é, sobre justamente sobre em que ponto que a gente está e como que você vê a utilização disso, né, dessa ferramenta, tanto para médicos quanto para a população. Eu acho que a tendência é que, claro, o sistema vai aprender mais, vai se atualizar, vai se tornar algo ainda melhor, né? Claro, para o paciente. Tem que tomar cuidado, né, com essa busca de informação e o ChatGPT está certo. Procure o seu médico. Quando você tiver essas dúvidas, procure o seu médico, não confie só no ChatGPT, né? Recentemente a gente fez uma revisão sistemática sobre o uso de inteligência artificial para a cirurgia de hérnia periabdominal, né? O uso de machine learning, deep learning, para para cirurgia de hérnia, seja hérnia ventral, seja hérnia inguinal. E a gente vê a evolução, né, do machine learning, principalmente, né, para técnicas estatísticas ou uso de imagem, né, uso de tomografias para encontrar preditores de complicações pós-operatórias, né, e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um campo que vem se desenvolvendo cada vez mais, né, mais óbvio que a gente precisa tomar cuidado com essas informações fornecidas, principalmente pelo ChatGPT nesse estágio. A gente tem um terceiro artigo, que é basicamente um artigo de opinião, falando justamente sobre isso, sobre os perigos, né, e sobre as vantagens de se usar essas plataformas de GPT, tanto para pesquisa, né, ter cuidado com as informações que ele te passa, realmente tem que fazer uma dupla checagem, ver se aquele artigo realmente fala o que o ChatGPT disse que ele fala, né, e o paciente, quando fazer essas perguntas que a gente fez, né, ter cuidado com a resposta, sempre consultar o seu médico, falar com o seu médico para ver qual seria o tratamento adequado, nesse caso, para sua hérnia, seja ela inguinal, ou ventral. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade aí de achar um tempinho no meio da tua agenda bastante corrida. Agradecer pelo tempo, pela oportunidade e parabenizar você pelas publicações e pelos estudos que você tem feito. Obrigado pela oportunidade aí. Para mim é uma honra aí estar falando contigo aí, né? E conta comigo no que precisar. Tá, joia? Um grande abraço. Até logo.